Olá, estamos de volta ao plenário da Câmara Municipal de Araraquara, onde a Escola do Legislativo da Câmara está realizando a palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD, tudo o que você precisa saber. Esta atividade busca conscientizar a população sobre a importância da LGPD e fornecer ferramentas para que as pessoas possam proteger seus dados pessoais. Nós já tivemos a primeira parte desta palestra ainda nesta manhã e agora nós vamos para a segunda parte. Os palestrantes Irma Cato, consultora em LGPD e DPO, encarregado de dados, advogada e especialista em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Civil e Empresarial. Marcos Martins, pós-graduando em LGPD, Direito Digital e do Consumidor e CEO da Tecmark Gestão e Tecnologia. E Sabrina Gil, advogada, DPO, auditora, especialista em Direito Tributário, Direito Digital e Compliance. Esta palestra é gratuita aos participantes, que receberão certificado de horas. Mas, para receber este certificado, é preciso que acompanhe a palestra toda e, durante a palestra, são apresentadas algumas palavras-chave que necessariamente precisam estar no formulário que está disponível no link desta transmissão. Precisa ser preenchida. Nós já tivemos a primeira palavra no início da transmissão, vamos apresentar agora a segunda palavra-chave e anote aí, atenção para ela. Proteção. Proteção é a segunda palavra-chave. Durante a palestra será apresentada mais uma palavra-chave. O link para sua participação, para o preenchimento dos dados, está disponível na descrição desta transmissão. A transmissão ocorre pelo canal 17 da rede de TV a cabo Claronet, Facebook e YouTube da Câmara Municipal de Araraquara, Facebook da Escola do Legislativo e também Facebook de 2 portais de notícias da cidade, Araraquara News e RCA Araraquara. Esta palestra, o vídeo, ficará disponível nas redes sociais da Câmara e também da Escola do Legislativo e ainda haverá reexibição em horários alternativos na programação da TV Câmara na rede de TV a cabo. Perguntas poderão ser feitas pelo WhatsApp da Escola do Legislativo, 996203949, 996203949. E as pessoas que estão aqui presentes no plenário poderão fazer diretamente aos palestrantes. Continuando, então, com a palestra, Irma Cato e Sabrina Gil com a palavra. Microfone. Começa nesse. Daqui a pouco vai embora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde não, né? Bom dia. É a segunda parte, não foi depois do almoço? A gente está procurando o microfone que estava aqui na frente. Alguém viu o microfone? É? É? Mas quem que é isso? Quem é esse, gente? Eu acho que foi o hacker que deve ter pego isso aí. Ele pegou o Deve microfone. ser. Não, é o cracker. Nossa, que horror. Impressionante. Moço, o que você está fazendo aqui? Você tá... Eu quero dado pessoal. Pessoal de quem? Eu Onde quero surgiu? seu CPF. CPF de quem? De todos vocês. Como? O senhor entrou por onde? Eu acho. Aliás, eu já estou com contato de todos vocês que eu captei no celular. Ah, não. Não tem como. Na internet também. Está tudo na Dark Web.
Como? E Como eu o senhor vou entrou? abrir umas 10 empresas para cada para cada CPF, eu vou abrir uma Não, empresa. nós fizemos todo o procedimento. Não cumpriram todos os procedimentos. Está assim, deixa eu chamar o pessoal do SI. Não adianta Vamos. chamar ninguém. Não, Os dados de vocês já são meus já. não, a gente já fez. Vocês não podem fazer mais nada. Claro, Já está claro que tudo podemos. vendido, já comprei todos os dados. Eu vou abrir umas 10 empresas no nome de cada um. E aí vocês vão ver como é bom usar o dado pessoal. Não, Não? Mas eu vou fazer. não Vocês não temos. seguem a segurança da informação. Seguimos. Vocês não protegem seus dados pessoais. Vocês estão expostos todos os dias. E vocês nem pensam no que pode acontecer no futuro, né? Então, é exatamente isso que vai acontecer. Como? Eu vou conseguir, todo mundo, você vai ver. Todos os dados já são meus. Se vocês não cumprirem a segurança da informação, a proteção de dados, vocês estão nas minhas mãos. E como o senhor vai fazer isso? Eu vou explicar para vocês como evitar. Eu sou um bonzinho. Eu não vou fazer isso tudo com vocês, não. Hoje eu vou fazer um trabalho diferente. Hoje eu vou ser um hacker ético. Ah, que bom. Ainda bem. Eu já estava ficando com medo, gente, dele. Pois é, gente. Parece que não. E é dessa forma, mais ou menos, que os hackers entram na vida das pessoas. E eu já tive um caso atrás de um banco digital. E foi realmente tenebroso. Começou pela esposa, e não estava muito no script, não. Mas me fez lembrar exatamente essa sensação. Você me fez reportar essa história lá de trás. Estávamos fazendo um planejamento de uma precificação para um banco digital. E você imagina o que é, né? Você bem sabe sobre isso, o que é uma estrutura de um banco digital. E foi por um acaso, foi a esposa, começou pela esposa no celular dela. E aí ela se sentiu assim, disse que é a coisa mais absurda. É como se você não... Uma impotência. Ser hackeada nas contas, e aí, sucessivamente, foi um ataque absurdo. E aí ele vai explicar como isso realmente acontece. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Bom dia para quem está no canal do YouTube presencialmente. Boa tarde também. Boa noite quem vai nos assistir futuramente. Essa situação é rotineira, tá? Eu resolvi fazer essa brincadeira, mas para vocês entenderem que nós estamos expostos a todo o momento. Não importa o local, não importa a hora, não importa nada. Nossos dados precisam de segurança, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo aí na tela é mais para refletirmos novamente, né? A gente não vai passar os vídeos, mas para vocês lembrarem da importância do dado pessoal, tá ok? Começamos a nos perguntar para quê, por quê, onde você vai usar, para que serve. Temos que começar a nos questionar, tá bom? Bom, isso aqui é um pequeno mini currículo, tá? Eu não vou ler, a ideia não é ler para vocês conhecer quem é o Marcos Martins, aqui de Araraquara, mas eu já tenho um pouco de experiência no mercado, né? Já estou há 32 anos aí na atuação como auditor e também na área da segurança da informação e rede de computadores, que é aquela parte que vocês às vezes não conhecem, né? Que é a parte por trás das câmeras, vamos falar assim, né? Toda aquela parte de infra, cabeamento, rack, servidores, switch, firewall, todos esses equipamentos de tecnologia que as empresas utilizam hoje, essa é a minha atuação na infraestrutura e também na segurança da informação. Quando a LGPD, vou falar assim, quando a LGPD entrou na minha vida, para mim foi uma porta muito importante, porque eu consegui vivenciar de todas as minhas experiências, também como auditor de normas de ISO, que eu sou, da qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, e algumas certificações internacionais que eu tenho, como a segurança da informação, e a da LGPD, Kanban e Scrum, a gente pode entender que a LGPD uniu todas as governanças mundiais, tá? Porque, a partir do momento que eu tenho um dado pessoal externo,
e ele entra no Brasil, nós temos que seguir as boas práticas. Lembrando aqui novamente o artigo 46, que diz que as empresas precisam adotar suas medidas técnicas, medidas de segurança e medidas administrativas para proteger os dados pessoais durante todo o seu tratamento interno. Tá? Sou membro de algumas instituições aqui no Brasil, inclusive sou diretor de conformidade de uma academia em Angola. Tá? Então, lá a gente vai estar oferecendo esse trabalho de conscientização para a população angolana. Aqui no Brasil, participo de alguns institutos, como o Instituto Brasileiro de Consumidores e Titulares de Dados, no qual sou membro do Comitê de Dados e também como secretário do Instituto. Também participo da OAB, do Estado de São Paulo, na parte de privacidade e inteligência artificial. Algumas associações também, como a ANACO, Associação Nacional de Compliance, e entre outras aqui, tá bom? Então, a gente tem um pouquinho de experiência e a gente quer passar para vocês a importância da segurança dos dados e as práticas. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas no canal do YouTube e aqui também, tá bom? Eu vou falar assim que, quando a gente não sabe, a gente sempre vai perguntar aos universitários, tá? Porque ninguém é dono da verdade, mas o importante é que vocês, no dia a dia, entendam o que é preciso para a gente poder cumprir as nossas seguranças, né? Então, a gente consegue ver que, hoje, as tecnologias elas estão integradas, né? O mundo hoje está globalizado em termos de tecnologia. Nós estamos totalmente interligados com tudo. Nós temos aí carros autônomos, internet das coisas que nós utilizamos nossos equipamentos, como câmeras, como lavadoras, geladeiras, TV, iluminação. Eu posso simplesmente dar um comando através de uma aplicação e ligar uma TV, ligar uma máquina de lavar, preparar o ar-condicionado para eu chegar em casa, né? Só falta fazer comida, entre aspas, né? Cortar, que é meio difícil. Mas, se você já tem toda uma tecnologia e usa no seu dia a dia, nós estamos totalmente expostos, e isso é o grande problema que nós temos no mundo, né? Essa que é a nossa grande situação. A gente se expõe demais e não se preocupa depois com as consequências, tá bom? Então, a partir da segurança, hoje, a gente entende três pontos importantes para vocês entenderem, tá? O que é um dado, uma informação e um conhecimento. O dado, por si só, eu posso falar que ele é nada. O fato de vocês saberem só o meu primeiro nome, Marcos, não é nada. Quantos Marcos existem no Brasil? Vocês não vão conseguir identificar. A mesma relação a gente fez com a identificação do presidente dos Estados Unidos. Então, um primeiro nome, um nome qualquer cor, o que vocês quiserem, só ele sozinho, a gente não consegue chegar a nada. Mas, quando você começa a juntar mais dados, eles vão se transformar em informação. E um conjunto dessa informação se transforma em conhecimento. Então, quem detém o conhecimento hoje no mundo é o que está fazendo os grandes negócios acontecerem, está fazendo a vida mudar. Tá? Então, nós precisamos que as pessoas tenham conhecimento e não só a informação. Porque não adianta você pegar a informação e colocar no bolso e jogar fora, ou simplesmente não repartir a informação. E é justamente quanto mais informação a gente replica, mais conhecimento a gente adquire também. E é por isso que a gente fala de treinamento. A gente precisa conscientizar as pessoas sobre a importância de tudo. Hoje nós estamos falando especificamente sobre a proteção de dados em atendimento à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso serve para qualquer situação, tá? Hoje a gente percebe que o celular ele está se transformando numa troca da chupeta. Hoje as nossas crianças elas estão tão tecnologicamente adequadas, eu acho que isso vem já do nosso DNA, né, que a gente já está utilizando, e quando a gente transfere isso para as crianças, elas já nascem já com um dedinho nervoso, né? E aí você quer acalmar uma criança, você entrega um celular. Mas qual é o custo de você entregar um celular para a criança? Lembrando, né, que nós temos o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes, que nós precisamos garantir a proteção de dados deles. Então, é importante que hoje, falando aqui para os pais, que, se querem entregar um celular, monitore. Nós estamos vendo muitas situações em risco de crianças e adolescentes hoje no mundo, né?
pornografia infantil, tráfico de criança, tráfico de órgãos. E tudo isso aí vem através do acesso desses equipamentos tecnológicos. São aplicativos que estão sendo usados, instalados, jogos que estão sendo instalados e que coletam tudo do nosso celular. Posso fazer uma pergunta para você que está presente e para vocês que estão na internet. Vocês chegaram a ler o documento que aparece lá quando você instala o aplicativo, os termos de aceite de instalação do aplicativo? É difícil, né? Não dá para ler. Então, aquelas letrinhas miúdas, isso acaba enganando a gente, né, doutoras? E a nossa vontade de acessar é mais importante do que ler. Então, quem lê vai avaliar e vai falar, espera aí, para que você está coletando essa informação? Por que um aplicativo precisa coletar o seu acesso de câmera, o seu acesso de voz? Eu tenho certeza que eles estão nos ouvindo aqui, ó. Certeza, tá? Então, existem várias coisas que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação. Um deles é o acesso. Eu até vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Acho que todo mundo aqui tem celular, né? Todo mundo. Beleza. Então, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Pegue o celular de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver. Todo mundo com o celular assim na mão. Beleza. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão desbloquear o celular. Maravilha. Desbloqueia. Agora, passe para o colega do lado. Deixa ele acessar tudo. Quem tem confiança nas informações que estão nos seus celulares? Pois é, nós temos que garantir a nossa intimidade, nossa inviolabilidade, artigo 5º da Constituição Federal, né, doutora? Eu fiz essa brincadeira numa faculdade e estava marido e mulher junto. A mulher olhou assim para o marido. É bem isso aí. Ainda bem que aqui não tem marido e mulher do lado. É isso aí, pessoal. A nossa vida acaba se resumindo ao celular. Realmente é muito prático, muito útil, né? Do que a gente viveu e conviveu no passado, que nós tínhamos muita dificuldade. A tecnologia no Brasil avançou bastante, mas a gente precisa ter cuidado com que as informações estejam nos aparelhos, né? Então, é importante que algumas práticas a gente adote, né? Como um duplo fator de autenticação é uma delas, onde você vai acessar um sistema ou algum tipo de acesso na internet, que ele pede para conferir. Hoje, se você for acessar a plataforma do Google, em uma página de um computador que você nunca acessou, ele vai te mandar um código e vai te perguntar se é você mesmo. Então, a gente precisa garantir que o acesso seja nosso, não que tenha outra pessoa com o nosso acesso tentando fazer algum tipo de invasão, tá? Então, é importante que a gente tenha isso aí. Algum comentário, alguma dúvida? Acho que o pessoal ficou preocupado quando eu pedi para abrir o celular. Pode falar, espera aí. Microfone para ela, por favor. Não, vamos ouvir o comentário. O pessoal lá do YouTube também gostaria de ouvir. Fiquem à vontade, gente. Aqui é uma troca de informações, é uma troca de experiência. Nós estamos aqui para isso. Acho que eu hackeei esse microfone, ele não vai funcionar mais, né? Foi? Ah. Não, é um comentário, eu acho que... Eu não sei quantas pessoas já tiveram essa experiência, mas a gente estava procurando um novo gabinete para o meu banheiro lá em casa. E eu não sei se a gente comentou, mas eu tenho certeza que ninguém pesquisou o gabinete dentro do banheiro que fica embaixo do espelho. Apareceu para o meu marido um igualzinho de casa, igualzinho. Eu fiquei impressionada, porque dava a impressão... Eu acho que eles tiraram foto. Porque a gente nem queria o mesmo, entendeu? A gente tinha comentado que ele estava quebrado. Ele quebrou o vidro embaixo, então... É assustador, é assustador. Hoje nós temos a inteligência artificial, né, que é uma situação que facilita a nossa vida, não só na área técnica, mas também em todas as áreas que a gente precisar, né? A área jurídica também utiliza bastante a inteligência artificial, porque tem tanta demanda de leitura para a gente poder resumir,
que fica difícil da gente tratar tudo de uma certa forma, né? Então, a inteligência artificial veio, não tem como voltar atrás, tá, gente? Isso aí, a gente pensar na época da datilografia, a tecnologia vai crescendo e a gente não tem como voltar atrás. Só que ela precisa ser regulamentada, porque ela pode estar sendo usada por mau uso. Nós temos vários dispositivos eletrônicos utilizando a internet, utilizando a inteligência artificial. Inclusive, até ontem, eu estava vendo uma reportagem sobre a questão da glicemia, que os equipamentos, na hora que eu vi aquela imagem na televisão, eu fiquei até assustado. O equipamento que aplica a insulina parecia uma mochila nas costas, tão grande que era no passado, quando foi construído o primeiro equipamento de aplicação da insulina automatizada. Hoje nós temos equipamentos pequenininhos. Então, se vocês procurarem olhar, vocês vão ver o crescimento de tecnologia, né? Praticamente, hoje, nós temos um computador na mão. Eu lembro que, na época, nós tínhamos aquele tijolão, que a gente só sabia digitar o número, né, que era o sonho de consumo de todo mundo. O equipamento foi diminuindo, ficou pequenininho, aí entrou o smartphone. E, hoje, todo mundo quer aparelho grande, que mal cabe nem no bolso direito. Então, a gente está andando nas ruas, você vê as pessoas usando o celular o tempo inteiro. Eu comentei ontem com minha esposa que eu estava no shopping, estava almoçando, aí saiu uma pessoa de dentro do banheiro, assim, ó. Ela andou mais ou menos uns 10 metros, saiu do banheiro literalmente, olhando o celular. Eu não sei como é que é, deve ter um terceiro olho, que eu não acredito no negócio daquele. A pessoa não tromba com ninguém e anda normalmente e digita. É impressionante o nível de tecnologia que as pessoas já estão habituadas, né? Já está no automático. Você levanta, a primeira coisa, celular. Você vai em tal lugar, celular. Então, é por isso que a gente tem que ter essa preocupação. E vocês acham que na empresa de vocês, que estão aqui presentes e pela em casa, na internet, também não estão acontecendo? Nós temos vários colegas de trabalho que usam o celular, tanto para serviço, quanto para uso pessoal em horário de trabalho. Isso reduz a nossa produtividade, né, a nossa organização de trabalho no dia a dia. Então, eu não sou contra o celular, mas ele tem que ser usado de forma disciplinada, tá? E é por isso que as empresas hoje praticam o que nós chamamos de política de segurança da informação. Quando a gente fala da política de segurança da informação, a gente tem que entender 3 pilares. Eu vou falar 3 pilares, tá? Para quem é da tecnologia que está me ouvindo, sabe que existem outros pilares importantes. Mas a tecnologia, a segurança da informação, ela é diferente da tecnologia da informação, tá? Então, vamos lá. Segurança da informação tem 3 pilares muito importantes, que talvez alguns tenham ouvido falar, que é o CID: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, são pilares, pensa assim numa casa, tem 3 pilares que estão segurando essa casa. Se a disponibilidade daquela informação foi quebrada, ou seja, não tem mais acesso àquela informação, você quebrou um dos pilares da segurança da informação. Se a informação que está ali ela é sigilosa e ela foi repassada para frente, você perdeu a confidencialidade da informação. Você quebrou a segurança da informação dentro da empresa. Tá? Então, a partir desses 3 pilares, vários outros foram criados, como autenticidade, não repúdio, etc. Então, por isso que as empresas hoje têm a política de segurança da informação, que é literalmente de cima para baixo, ou seja, da alta gestão para baixo. Com isso, a empresa define para os seus colaboradores a importância de proteger tanto os dados pessoais, agora com o implemento da lei, como dados de negócio. Tá? Quando uma informação, por exemplo, que a alta direção diz assim: precisamos proteger todos os acessos com senha. Isso vai caber para o pessoal da TI, da tecnologia da informação, criar a sua política de tecnologia da informação, que vai criar os seus controles de acesso, senhas, formas de autenticação. E também a empresa vai falar: eu preciso que vocês garantam que, caso uma informação dessa seja perdida, que eu consiga recuperar. É o que nós chamamos na TI de backup. Vamos fazer uma cópia de segurança daqueles arquivos. E na parte física, imagina aí uma empresa com uma sala cheia de arquivos em papel, e nós vamos fazer uma cópia. Como é que nós vamos fazer uma cópia de um monte de documentos físicos? Nós vamos tirar 2 fotocópias, 2 xerox, né? É difícil ter.
Então, a gente precisa restaurar caso aconteça algum incidente, algum vazamento. Não sei se vocês lembram aqui do caso do 11 de setembro, que nós teve aquele ataque das 2 torres, em que muitas empresas e pessoas também, claro, simplesmente desapareceram. Eram 2 torres onde muitas empresas criavam suas estruturas de tecnologia e colocavam na outra torre o seu backup, o seu servidor, né, os seus acessos de informação, até arquivos físicos também, e simplesmente as 2 torres sumiram. Então, você perdeu aí tudo. Você perdeu disponibilidade, integridade dos dados, além das vidas humanas perdidas também. Marcos, Pois não. desse incidente, né, das Torres Gêmeas, de inúmeras empresas, somente uma empresa tinha o plano de continuidade de negócios, que é um plano a empresa deixa pronto em caso de incidente, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, para a empresa continuar funcionando depois de algumas horas. Somente uma empresa tinha esse plano. Exato. Por isso que a gente fala que o problema do incidente, né, do vazamento, não é se, é quando. Então, por isso que a gente precisa também definir a política, né, o plano de continuidade de negócio. E isso tudo, como foi bem falado pela doutora Irma também, isso é cultura. A empresa precisa mudar a sua cultura e entender toda uma organização. Não é simplesmente eu estar vou até brincar aqui com a palavra, eu estou no topo da cadeia alimentar e o resto que se dane. Não, não é assim. Você, como um gestor de uma empresa, alta gestão, um CEO de uma empresa, ele tem que entender toda a sua estrutura organizacional, ele tem que conhecer a estrutura organizacional, ele tem que definir o que cada setor tem que fazer. Lógico, sempre não sendo autoritário. Essa não é a ideia, não existe essa coisa de autoritarismo dentro das empresas, apesar que muitas existem. Mas a ideia é criar essa cultura organizacional, que praticamente nós ficamos 8 horas da nossa vida dentro da empresa. Então, praticamente, a nossa casa são as empresas que a gente trabalha, são os nossos clientes. Então, isso é importante, a gente mudar esse conceito. E, para isso, a gente precisa identificar quais os riscos que essa empresa tem. Por isso, nós fazemos uma gestão de risco. Risco de quê? Risco de tecnologia, risco de acesso indevido, risco de documento. Aí, uma pessoa me perguntou assim, uma vez, quando eu fui fazer uma medição, precisam fazer uma pergunta, né, de uma área de tecnologia, e eu fiz a seguinte pergunta para o rapaz: essas tomadas que você conecta ali, o seu no-break, isso se ele tiver, né? No-break, para quem não sabe, é um equipamento que garante a energia em falta de energia. Ele liga, ele fornece energia para os seus equipamentos até que a energia volte ao procedimento normal. Eu perguntei, essa tomada que você tem ali, ela tem aterramento? A pessoa me perguntou, mas o que tem a ver aterramento, que é uma situação de evitar um problema elétrico, né? Um raio, por exemplo, e isso dá uma descarga elétrica na fiação, e essa descarga elétrica pode queimar os equipamentos. E aí o aterramento é justamente isso, né? Para-raio é um sistema de aterramento. Então, não adianta você ter um para-raio se ele não está bem protegido, se ele não está bem instalado. E eu perguntei para ela, a pessoa perguntou, mas o que tem a ver um aterramento com um dado pessoal? Lembre-se do CID. Se queimar um servidor, se queimar um computador com um dado pessoal, você quebrou um dos pilares da segurança da informação, que é a disponibilidade. Então, a partir do momento que você teve esse incidente de segurança, você não atendeu o artigo 46. E é justamente ali que a ANPD, a Autoridade Nacional, pode agir. E é por isso que ela vai pedir vários relatórios, que a gente vai comentar mais para frente um pouquinho, sobre quais são os documentos obrigatórios que nós, controladores, nós, empresas, e também operadores, porque a lei é para todos, né, tem que ter em mãos, no caso, quando a autoridade solicitar. Tá? Então, já falei de backup, restauração, eu digo o seguinte, quem tem um backup não tem nenhum. Tá? A empresa vai definir, vou fazer um backup, muito bem, vai fazer de quê? Vou colocar um robô para fazer. Quanto vai custar isso para os cofres da empresa? $1 bilhão. A empresa não tem esse dinheiro. Então vou fazer um backup num pendrivezinho? Pode? Pode. É ideal? Não. Por quê?
esse pendrive ou esse HD externo, ele está protegido? Será que quando a pessoa sair com esse equipamento lá fora, ele for assaltada, a empresa não está com todos os seus dados ali? A gente vai falar de um ataque muito comum, e isso eu fiz uma pergunta para a empresa, ela me respondeu. Quando chegar nesse slide, eu vou comentar com vocês. Então, quando a gente trata a proteção de dados dentro de uma empresa, a gente usa vários frameworks que a gente chama, tá? Vários métodos, várias práticas, como o COBIT. O COBIT é uma ferramenta governamental que ajuda a parte da governança, o ITIL focado para a parte de gestão também de tecnologia, o PDCA, que muita gente às vezes nem conhece, mas nós praticamos todos os dias, né? O planejar, o verificar, o agir, e tudo isso que a gente faz no dia a dia. Eu quero comprar um carro, então é o seu planejamento, né? Tá, você vai comprar um carro, o que você vai fazer? O que você precisa fazer para comprar um carro? Precisa juntar um dinheiro. Como é que você vai juntar esse dinheiro? Você está planejando. Então, agora eu vou começar a depositar. Ok, você está agindo. Então, você fez o planejamento, começou a agir, você vai verificar, será que eu já estou com dinheiro suficiente para comprar aquele carro? Tá? Não estou ainda? Então, vamos continuar alimentando ali aquela poupançazinha para a gente ter aquele carro, aquela casa, qualquer coisa que você tiver. E aí, a partir do momento, você vai verificar. Agora já estou. Melhorou o que você fez? Não cheguei ainda. Planeje de novo. O que faltou? Puxa, eu esqueci de fazer tal coisa. Planeje de novo. Essa é a nossa vida no dia a dia. Nós estamos nos planejando, agindo, verificando e melhorando sempre, tá? Isso é premissa de organização de uma certa forma, tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Então tá bom. Eu vou falar igual que fala nosso amigo lá, hein? Falem agora ou calem-se para sempre, hein? E quando estão quietos, porque entendeu tudo. Também. Às vezes pode perder timidez também, né, pessoal? Pode falar, por favor. Então, já vou fazer uma pergunta aqui que apareceu no YouTube. Vamos lá. O Giovanni está perguntando: quais são os riscos cibernéticos associados ao uso da inteligência artificial na proteção de dados? Vamos lá. Bom, primeiramente, a inteligência artificial no Brasil ainda não está regulamentada. Então, o que a gente está vendo é que essa inteligência artificial está sendo mal usada, tá? Então, ela pode causar uma discriminação. Você imagina você automatizar um equipamento de saúde, né, como aconteceu ontem, por exemplo, da dosagem, que eu estava vendo a dosagem de glicose no sangue da pessoa. Se essa inteligência artificial, que já estão começando a adotar em alguns equipamentos, identificar que essa pessoa precisa de uma dosagem a mais, será que ela vai colocar a dosagem correta ou ela vai dar uma dosagem a mais? Então, lembra que a gente falou da questão quando você discrimina por uma decisão automatizada? A inteligência artificial ela vai causar uma decisão automatizada, ela vai começar a ter o poder de falar, tem que ser feito dessa forma, mas nós temos que a obrigação de perguntar, é isso mesmo? Será que eu tenho outros conceitos para que eu possa questionar essa inteligência artificial? Então, é isso que a gente tem que ter cuidado, tá? Agora, recentemente, saiu dessas que limpa a casa. Elas mapearam todas as pessoas da casa, né? Então, você vê que ela não tem ainda nenhum tipo de tratamento de dados. Então, ela pegou fotos das pessoas da casa e começou a xingar as pessoas da casa. Então, é muito sério, né? Então, você vê que ainda a inteligência artificial está ainda está num processo de regulamentação. A própria ANPD também se manifestou agora recentemente. Então, ainda não tem controle ainda sobre isso. Na Europa já existe um regulamento e a ideia é sempre a gente buscar onde a gente possa beber da melhor fonte, né? Então, como aconteceu com a nossa Lei de Proteção de Dados, que buscou a GDPR, eu acredito que as boas práticas de proteção usando a inteligência artificial no mundo também serão aplicáveis aqui. Até porque, se vocês lerem o texto da lei, ela não vai falar em nenhum momento que você tem que implantar de tal forma. Ela só fala que precisa e a decisão é da empresa, tá? Então, por isso que a gente usa o que nós chamamos de normas, frameworks utilizados no mundo. Então, as normas da ISO, elas são como referência de boas práticas, tá? Pois não. Ainda sobre a inteligência artificial, eu vejo alguns escritórios de advocacia utilizando para
para resumir peças, ela é útil, é importante, mas sem tomar os devidos cuidados. Por exemplo, eu vi colega jogando na inteligência artificial peça com dados pessoais dos clientes. Então, você mesmo advogado, esse mesmo advogado estava colocando em risco os clientes dele, porque ele pode pegar parte do texto. Então, o escritório tem uma política regulamentando o uso da inteligência dentro do próprio escritório. Tem escritório que proíbe os funcionários de utilizar a inteligência artificial. Mas, se for autorizar, ter o cuidado de não jogar nesse banco de dados da inteligência artificial o caso pessoal dos clientes, né? Então, assim, vai ter regulamentação e o próprio escritório também tem que tomar as medidas para ter o controle de como é utilizado dentro do escritório, como as boas práticas que o Marcos vai começar a falar agora. Só para encerrar esse tópico, a NPD, faz 5 dias, ela abriu uma tomada de subsídios sobre a inteligência artificial. Então, ela já abriu a tomada de subsídios, e é muito interessante, né? Porque está muito recente, eu vi alguma coisa, mas só para informar, a título informativo. O portal Gov.br já está com essa orientação a partir de quarta-feira agora, tá bom? É isso aí. Então, por isso que a gente utiliza como base de aplicação de segurança da informação as normas da ISO, né? A 27001, que é a ISO de segurança da informação específica. Nós temos a 27701, que é a norma de privacidade de dados focada exclusivamente em dados de tecnologia. A 27002, que são os controles que são aplicados para a implantação da 27001. A 27001 é a norma ISO certificável. Então, que uma empresa, como eu falei no início, uma empresa que se certifica na ISO 27001 ou na 27701, ela está certificada pela LGPD? Não. Tá? Então, a gente precisa entender que as boas práticas hoje, né, por isso que a lei também fala de boas práticas, para garantir essas proteções de dados. Existem outros frameworks, como o NIST americano, né, e outras avaliações de governança que podem ser utilizados também. Então, aquela velha história do reinventar a roda, né, gente? O negócio já está pronto, para que a gente vai reinventar? Vamos utilizar o que tem de melhor, lógico, de acordo sempre com o caixa da empresa. Nós não podemos querer implantar o melhor dos mundos em uma empresa que ainda está em fase inicial de segurança da informação, tá bom? Mas coisas mínimas a gente precisa implantar. Controle de acesso é mínimo, no mínimo, um nome de usuário e uma senha. Não é senha admin 123, nem senhas com nome do cachorro, nome da família. Isso não são senhas. A gente precisa criar senhas fortes, senhas seguras. Então, por isso que a política de acesso também é uma política definida da alta direção, para que a gente não fique vulnerável durante isso aí. Tá? Marcos, senha no post-it? O post-it... Eu vou falar para vocês, tá, que eu sou da área de TI. Vocês querem me ver bravo? Me mostra uma tela com um monte de post-it colado. Bom, pode não ter nenhum dado pessoal, mas, pessoal, na hora que a gente tira aquela cola, aquilo ali para limpar é horrível. Então, eu sou totalmente avesso ao post-it. A quem gosta, eu, Marcos, particularmente, eu não uso post-it. O post-it que eu uso é eletrônico. Nós temos ferramentas eletrônicas, né, como vários aí, o Trello é uma delas, que usam esse artifício, né, de etiquetas, né, que você põe lá, eu estou planejando isso, agora eu já fiz essa parte, isso aqui ainda está pendente, o que está pronto eu jogo para outra coluna. São exatamente os post-its, só que de uso eletrônico. Então, se nós queremos utilizar a tecnologia, então vamos evitar o papel. O meio ambiente agradece, até porque eu sou auditor ambiental também. Tá bom? Então, vamos lá. Cuidados para navegar na internet. Então, o que a gente tem hoje no mundo, né? Eu gosto muito dessa figura, porque ela representa o nosso maior risco hoje, o nosso dedo nervoso. Tudo que a gente digita está na internet. Tanto na internet branca, como na internet negra, que é a Dark Web, e é justamente a partir do momento que você não lê, você começa a ficar exposto. E é por isso que essa granada ela pode explodir diretamente nas nossas próprias mãos, tá?
E o que acontece muito? São as tentativas de phishing. Phishing significa pescaria, literalmente, praticamente isso, tá? Então, o que os nossos amigos aí, inclusive aquele que entrou aqui, que hackeou até o microfone ali, que não deixou funcionar, exatamente isso, tá? Ele joga iscas, manda mensagens via SMS, via e-mail, liga para você. Inclusive, essa questão de ligação, vocês têm que ter muito cuidado, porque as pessoas estão ligando para a gente e não estão falando nada. O que está acontecendo? Eles estão capturando a nossa voz e vão usar a inteligência artificial para poderem fazer mensagens direcionadas para as pessoas. Então, vão identificar, poxa, a voz é do Marcos mesmo, ele está precisando de dinheiro, eu vou mandar um dinheiro para ele, mas a conta não é minha, não sou eu. Então, é isso que a gente fala de phishing. As pessoas estão capturando nossos dados de todas as formas possíveis e imagináveis. E temos que ficar atento, tá? A grande consequência do uso desses phishing é esse nosso amiguinho aí chamado ransomware. O que é esse ransomware? É um vírus que foi infectado na máquina do usuário ou no celular. O pessoal adora fazer isso nas empresas, tá? Porque lembra que eu falei do PPT, pessoas, processos e tecnologias? Então, se a pessoa recebe um e-mail dizendo assim, eu vou mostrar até aqui logo de uma vez, ó. Isso aqui é minha caixa de e-mail pessoal, tá? Do Hotmail. Olha a quantidade de mensagens que eu recebo, isso não para, tá? Dizendo que eu estou com uma conta no Banco Itaú, urgente, que eu preciso resolver. Gente, eu não tenho conta no Banco Itaú. Nenhum banco liga para você. Nenhum banco manda mensagem. Então, isso são situações que a gente tem que estar atento. Não cliquem em e-mails que vocês não conheçam. Desconfiem de tudo que vocês estão vendo e recebendo de mensagens, tá? São spams. Só para fazer uma referência a isso, por causa da Black Friday agora, isso é muito comum. E tem da Americanas, eu recebi do vinho, e eles sabem, né, que eu gosto de vinho. Estava lá, 10 vinhos por 99, e eu estava indo. Olha eu, né? E é muito indutivo isso. E quando eu fui, falei, mas R$ 9,90 uma garrafa de vinho? E eu estava quase concluindo. Olha o perigo. Aí eu parei e fui fazer a pesquisa. Então, eu, que estou acostumada, voltei e fui procurar. Era garrafa. Era garrafa, lá tinha de 29, de 39. Então, eu estou habituada a saber preço de vinho. Não poderia entrar numa dessa, né? Então, 10 garrafas por 99. Então, olha o perigo. Com todo o logo da Americana, bonitinho. Estava lá quase concluindo a compra. Então, nessa época, principalmente, eles pegam exatamente nisso. Né? Só mudei um pouco, que estava já no outro vírus, mas é no primeiro vírus, no phishing, né? Exatamente. O phishing é uma ferramenta poderosa para os hackers, né? E é um dos maiores problemas que a gente tem quando a pessoa não lê realmente e acredita. Nós fizemos os comentários sobre como é que as pessoas, como é que esses programas sabem o que a gente gosta. Né? Nós temos alguns segredinhos da tecnologia que nós chamamos de cookies, né? Literalmente biscoitinhos. Eu te dou um biscoitinho, você me dá outra coisa. São os nossos gostos, onde a gente navega. Por que eles escutam a gente? Então, ele captura exatamente um dado pessoal. Mas como é que ele consegue capturar um dado pessoal? Cada equipamento tem uma identidade, como se fosse uma carteira de identidade, tá? Um CPF. Cada equipamento tem um código e ele sabe exatamente, ele coleta esse dado e ele consegue direcionar. O marketing é importante, ele usa isso para poder vender, oferecer seus produtos. Qual é o produto que o Marcos mais clica? O que ele está custando mais? É junto do Marcos, junto da doutora Irma, da Sabrina, do João, da Maria, do Brasil. Aí pronto, ele já tem um histórico de consumo, de gosto, e ele consegue disparar. Já que eu tenho o dado pessoal do Marcos aqui, o acesso dele, eu não sei quem é ele, mas eu sei que esse equipamento aqui está fazendo pesquisa e eu vou retornar essa pesquisa para esse celular. Ele não sabe quem é a pessoa, mas ele consegue descobrir dessa forma aí, tá? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com os celulares, né? Eu vi a questão das senhas de acesso ao celular, colocar senhas fortes, né? Nada de 1, 2, 3, 4, 5, 6. São métodos que a gente pode garantir. Mas a gente pode dar uma dica? Pode.
tanto no celular quanto nos computadores, nós temos uma central de privacidade que a gente pode habilitar ou desabilitar. Sim, Então, o Google tem essa funcionalidade, né? Nossos celulares hoje que usam Android, nós temos essa funcionalidade de desabilitar essa questão de deixar aberto. Então, podemos clicar lá privacidade, desconfigurar para que a pessoa ou o próprio sistema não colete dados. Só que elas são muito, às vezes até é difícil de chegar até lá. Tá? Então, normalmente as pessoas estão mais preocupadas em ligar o aparelho, pesquisar e acabou. Mas a pessoa que tem um pouco mais de preocupação com seus dados, ela vai chegar num ponto de proteger tudo que tem que ser feito. Tá? Mas isso daí ficou muito mais recorrente e muito mais importante diante da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Até porque, quando vocês entrarem no site, você poderia confirmar isso para a gente, houve uma imposição da Lei Geral de Proteção de Dados para que faça isso nos sites e que fique demonstrado. Por quê? Porque quando há um site que você é forçado a aceitar as políticas, ou o cookies, por exemplo, né? Sim. Não sei, você poderia explicar isso para a gente? Sim. Quando você entra num site, normalmente aparece uma barrinha embaixo, falando de aceitação de cookies. Só tem um botão aceitar. Então, aquele botão diz o seguinte, que você está aceitando cookie de marketing, cookie de estatísticas, são informações pessoais que estão sendo coletadas, e hoje, atendendo à lei, nós temos que ter transparência com o usuário, nós temos que informar o usuário que eu estou coletando esse cookie para essa finalidade. Então, lembrando lá do início que eu falei do Privacy by Design, nós temos que fazer com que esses acessos às páginas de internet elas sejam totalmente tranquilas para o usuário. Ele não tem que se preocupar em ter que ficar escolhendo ou lendo, como eu falei. Ele quer acessar, ele vai clicar e ele não quer nem ler mais. Quando você entra no aviso de privacidade que está no site, ou até na política de cookies que também está no site, isso tem que estar transparente. Quais são os cookies? E você tem que ter a opção de marcar o que você quer. Eu quero receber um cookie de marketing? Quero. Então, você tem que ter a chavinha lá para você clicar e marcar. Mas o correto é todas, com exceção dos cookies necessários para a funcionalidade do site, essa tem que estar marcado automático, o usuário não consegue desmarcar. Mas os demais, estatística, publicidade, controle, tudo que for voltado para a área de captura de dado pessoal, tem que estar desmarcado. O titular tem o direito de escolher o que ele quer que faça durante o acesso ao site. Tá? E isso a gente não está vendo hoje. Mas, só para complementar, às vezes você quer fazer um curso, ou você é convidado para uma palestra, e está lá, se a gente não aceitar, aí a gente não faz o curso? Exato. Existe uma situação bem interessante de coleta de dados, que é o seguinte, eu vou falar assim, eu vou fazer uma palestra gratuita, eu vou dar um curso gratuito, e na hora que você tem que preencher o formulário, você tem que colocar lá nome, idade, CPF, título de eleitor, nome do cachorro, quantos funcionários que você tem na empresa, o faturamento. Espera aí, gente, mas não é grátis? Para que você está coletando esse excesso de dados? Então, você só precisa, no máximo, para quê? Que eu preciso entregar um e-mail com uma senha, um certificado de participação. O que eu preciso para ter um certificado de participação para entregar para qualquer pessoa? O nome que ela queira que apareça no certificado e o e-mail. E você só pode, e você tem que informar no formulário que você só vai usar esse dado somente com essa finalidade, de enviar o certificado. Ou seja, você não vai emitir propaganda. Tá? Mais uma coisa? Eu acho que, só por uma questão de conscientização, diante de uma circunstância dessa, se ocorrer, a gente pode printar uma página dessa e mandar para a NPD. Pode, faz parte do canal de denúncia da autoridade. Obrigada. Tá bom? Papéis, né? Como a gente falou, a lei não é só aplicável a meio eletrônico, tanto é que ela vem depois, vírgula, inclusive em meios digitais, então o papel é importante, tá? Sobre esses dados guardados em arquivos físicos, os arquivos mortos que a gente fala, ou os arquivos inativos, a própria autoridade também vai tratar essa questão aí de como fazer. Então, não adianta a gente começar a se preocupar agora, eu vou falar bem seriamente, tá? Não adianta eu me preocupar agora com os papéis que estão guardados há 30 anos lá no armário, sendo que o meu atual, eu estou causando um problema de violação de incidente. Então, começamos a fazer agora,
com o que nós temos em mãos agora, para que isso seja feito o mais rápido possível, até porque a lei já vale desde 2020, então nosso prazo já esgotou, nós tivemos 2 anos para todas as empresas se adequarem à lei geral, e é importante que daqui para frente a gente faça, e não tem fim, tá? Existe uma coisa que o pessoal fala a seguinte: quanto custa a LGPD? É difícil de quantificar o valor, porque depende muito de várias situações internas da empresa, tá? Então, no momento que eu fizer isso aqui, em 1 ano eu estou adequado à LGPD, você está organizado com as informações, mas isso vale enquanto existir a vida da empresa, tá? E mesmo depois que a empresa encerrar, tem algumas questões trabalhistas para guardar documentos também. Na verdade, tem a NPD, ela vai regulamentar ainda o que é chamado de legado, né? Dado legado. Que é o dado legado, que é o que está para trás. E aí a gente ainda não sabe de que forma isso vai ser, mas que vai ser tratado, vai. Sim. Então, a partir de agora, quem fizer a adequação, o que fica para trás, vai ter um momento em que a NPD vai falar sobre isso, né? Exatamente. E aí, quando aconteceu a questão do uso dos papéis, mesmo hoje, precisamos destruir esses papéis, tá? Tem gente aí que está juntando picote com fita e consegue ter o documento inteiro de novo, tá? Então, pessoal, picotem os papéis e não joguem em qualquer lugar, tá? Para não causar não é nem o problema papel, né? ambiental. Muitas vezes ainda está já está no digital também, né? Sim. Então, tem que tomar cuidado com aquilo que é Sim. que está para trás. Você hoje recebe um documento na sua casa, um envelope que tem seus dados, você simplesmente tira o conteúdo, né, e joga o envelope no lixo. Você está jogando seus dados pessoais no lixo. Então, pessoas estão utilizando esses dados jogados no lixo. Isso é uma coisa que não tem jeito. E só para complementar ainda, nós temos a responsabilidade de demonstrar, porque a responsabilidade é objetiva, né? Que era bom Sim. a gente fazer essa referência sobre quem que tem que demonstrar. Exatamente. De quem é o dado, né? De quem é o dado, tá? Eu gosto dessa figurinha, eu acho que todo mundo acha, que bichinho fofo, né, não sei o quê, mas dizem que a curiosidade que mata o gato, né? Não só o gato, tá? Mata a gente também. Eu trouxe a figurinha para vocês pensar o seguinte, eu trouxe esse outro slide que diz o seguinte: seja curioso até que ponto, tá? Então, curiosidade é bom, mas é bom para você clicar sem saber o que você está fazendo, ou curiosidade para começar a fazer as perguntas? Será que é isso mesmo que eu estou recebendo? Não sei o que é. Espera aí que eu vou procurar alguém que saiba disso aí. Então, procurar alguém é importante, né? Seguir as boas normas, as práticas, as normas que existem no mercado, normas implantadas dentro da própria empresa, elas precisam ser seguidas, tá? Então, cuidado com as informações pessoais, CPF, por isso que eu fiz a brincadeira do hacker aqui, porque realmente com o CPF você pode criar uma empresa, 1, 2, 3, e a gente vê situações de gente aí usando o seu CPF, você sendo laranja de golpes em banco. Quantos estelionatos a gente já viu aí, que a responsabilidade, que o banco fala que a culpa não é deles, né? Nós já temos tratamento de jurisprudência sobre essa situação, de que o estelionato digital, a responsabilidade do banco. O banco tem que garantir também as medidas técnicas para verificar se aquela pessoa que está pegando aquele empréstimo é ela mesma. Precisa garantir no mínimo, um duplo, um triplo fator de autenticação para garantir que é. Não é simplesmente pegar uma imagem, tirar uma foto, porque bandido vai fazer isso mesmo, tá? Desculpa a palavra, mas bandido vai fazer isso mesmo. Ele vai pegar a tua imagem e vai colocar na frente de um equipamento para autenticar, fazer autenticação digital, tá bom? Então, é importante que a gente tenha cuidado com essas informações aí. Cuidado com os cartões pois não. Bom dia. Bom dia. É uma dúvida que eu venho tendo recentemente. O aplicativo do banco, ele alterou a senha para o digital. Pelo que eu vi até agora, eu fiquei mais preocupado ainda. Por quê? Quem me garante que essa minha digital está sendo protegida? Porque eu estou me sentindo vulnerável, porque é uma assinatura, concorda? Concordo.
Concordo. É importante essa questão da biometria. Lembra que nós falamos a questão do dado sensível, do dado pessoal? O dado sensível, ele inclui biometria. Então, o banco, que no caso que a gente está comentando aqui agora, ele tem que realmente definir para o usuário quais são as medidas técnicas que estão lá. Você pode, inclusive, solicitar ao seu banco quais são as medidas que estão garantindo a proteção de dados. Né? Porque lembra lá, tem uma questão da segurança, ela tem que garantir, ela não pode causar um incidente, ela não pode compartilhar. Com quem você está compartilhando esse acesso? Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com o tratamento de dados sensíveis, que são as imagens, que são a parte biométrica, genético também é dado pessoal sensível. Então, é importantíssimo. Até porque a responsabilidade do banco, ela é dela, porque ela que tem essa responsabilidade se houver um vazamento. Então, quando houver, embora o senhor esteja sentindo essa vulnerabilidade, que é natural, mas a tecnologia permite, inclusive tem dupla certificação desse dado, além tem que aparecer outro tipo de dado que eles fazem. Então, eles vão tomar todos esses cuidados. E, eventualmente, ocorrendo um vazamento, e pode acontecer, ela tem lá os elementos, né? Mas ela vai responder, porque entra aí o direito do consumidor e também essa parte dos cuidados que ela vai ter. Ela vai minimizar e vai demonstrar que ela tomou os cuidados. Mas a responsabilidade continua sendo do banco, porque é uma responsabilidade objetiva, exceto por outros fatores que teria que ter, no caso de um outro cuidado que deveria ter tido, etc., etc. Mas, a princípio, não fique tão preocupado, porque, senão, a tecnologia deixa de existir, né? Porque ela não vai deixar de existir. Mas, a princípio, o banco responde, de alguma maneira. É isso aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente acessa, tá? Cuidado com perfis no WhatsApp, nas redes sociais. Falso emprego hoje está muito, muito ativo. Links falsos, falsos empréstimos, troca de cartão, clonagem, Pix. Desconfiem de tudo e de todos, tá? Eu falo que a gente não pode confiar nem nos dentes da gente, porque uma hora ele vai doer. Então, você imagina você confiar em alguma coisa que você não viu, seja, nesse momento, São Tomé. Ver para crer, tá? Agora, existem algumas práticas que que as empresas podem adotar. Nós, profissionais da segurança da informação, nós temos que passar para as empresas. E nós vamos passar também para vocês aqui, né? Quais são as medidas que a gente pode ter? Dentro de empresa, nós temos aí alguns controles, como antivírus, né? Como firewall, que o nome significa parede de fogo. É literalmente uma parede fechada, onde nós configuramos umas portas de acesso, e ali nós só permitimos aquele tráfego um pouco mais técnico, mas a ideia é: você não quer que a pessoa passe ali? Ok, então deixa a porta fechada, né? Mas se a pessoa estiver autorizada, você entrega uma chave para ela entrar. O firewall é exatamente isso, ele protege os dados dentro da empresa para a internet. Então, por isso que a gente tem que ter. Licenciamento, tá? Licenciamento é importante, cuidado com as compras de pirataria, né? Nós temos aí leis de pirataria que são fortes, pesadas, sobre o crime de vou instalar um programa, só que eu não quero comprar a licença. Lembra o termo que nós chamamos na internet, dois termos, tá? Um chamado hacker, o outro chamado cracker. O que é o cracker? Eu vou falar que os dois são profissionais que conhecem muito de tecnologia, de segurança da informação e tudo que for de tecnologia. Só que o cracker é o cara que quebra toda a segurança de qualquer coisa, e ele só vai usar para o mal. O hacker é o cara do bem, ele conhece tudo e vai proteger a empresa. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando formos contratar pessoas para trabalhar dentro de empresa. A gente já viu situações de pessoas que foram contratadas, que são crackers, que invadiram a própria empresa, tá? E quebraram toda a segurança da empresa. Então, é muito normal hoje a gente encontrar na empresa programas piratas. Word pirata, Windows pirata, isso é normal a gente encontrar. Não é correto, porque você quebra a segurança do aplicativo. E isso é uma porta para o invasor. Então, se você não tem um antivírus, né, um anti-ransomware, por exemplo, você já está causando uma vulnerabilidade dentro das empresas. Então, já me perguntaram, qual que é o melhor antivírus? O melhor antivírus é aquele que está atualizado. Não importa o valor.
Você tem que garantir a segurança sempre. E tem que garantir quem é que está acessando isso. Você tem que ter um controle sobre isso aí, de quem as pessoas. Mas aí o fato acontece. Se você acontecer qualquer coisa com vocês, que estão presentes ou que estão aqui ouvindo na internet, seja o seguinte, pessoal, abra um boletim de ocorrência. Imediatamente, seja online ou presencial. Quando esse crime houver envolvimento financeiro, nós temos a questão das as delegacias de de cybercrimes. Essas vão olhar atrás daqueles impactos que causam danos financeiros, tá? Então, tem páginas aí, você pode procurar delegacias de crimes cibernéticos. Aqui tem um pouquinho das listagens que a doutora tinha comentado sobre a violação de dados que estão listados na própria autoridade, tá? E eu vou deixar aqui 2 reflexões para vocês. Quanto é que vale o negócio de vocês? Quanto vale o seu dado pessoal? Se o seu dado pessoal não vale nada, pessoal, publica, imprima, põe no poste ali na rua, passe para qualquer um. Você não valoriza as suas informações pessoais? Então, fica à vontade. E você, empresa? Você acha que o seu negócio não vale nada? Então, compartilhe isso com todo mundo, com quem você quiser. Jogue na publicidade, faça o que você quiser, porque na hora que o impacto chegar, você vai perder a sua empresa e você vai perder o seu acesso e tudo quanto tiver. E, se bobear, você pode até ser preso injustamente, porque o seu dado foi exposto e você não sabia. Então, fica uma reflexão para você, você não pode deixar ninguém invadir o seu jardim para não correr o risco de ter a sua casa arrombada. Tá? E aqui ficam os nossos contatos, né, para vocês fiquem à vontade. Finalizamos aqui por hoje. Agradeço mais uma vez aí à Escola do Legislativo por essa oportunidade de passar essas informações que nós consideramos muito importante para a proteção de dados pessoais, dados de negócio e segurança da informação também. Havendo questionamento, a gente está aqui à disposição. Obrigado. Estamos aqui para tirar as dúvidas agora. Será que tem mais dúvidas? Acho que acabou. Tem algum questionamento? Não seria um questionamento, é uma preocupação. Porque, como cidadão comum, eu tenho já comigo, a minha formação, eu me graduei em farmácia. E, pelo menos na minha área, a ciência, ela realmente avança. Isso, a tecnologia em todo o setor. Mas na área da informática, eu tenho comigo que sempre está atrás essa questão de proteger. A proteção sempre é aquela história, né? Só põe o cadeado depois que o ladrão. Se não me engano, na informática é assim também. Exatamente. E no Brasil, particularmente, é um país muito vulnerável e que pouco se investe nessa área. Então, a minha questão é o seguinte: é o governo, é a iniciativa privada, de quem, ou é da sociedade civil mesmo que teria que se mobilizar e se proteger? Eu entendo, o senhor está falando sobre fazer a proteção? A proteção. A proteção é individual do negócio. O senhor está falando enquanto negócio? No sentido geral. Aqui foi colocada, né, a nível de proteção de dados, a LGPD, a nível individual. Eu, particularmente, estou fazendo um curso, né, lá na FATEC, que é justamente para pessoal de mais de 50, chama aí iniciação de informática. E é impressionante o desconhecimento dessa faixa de idade. Você entendeu? Porque não acompanha. É muito vulnerável. É muito vulnerável. Eu não acho que seja isso. Eu acho que a tecnologia aconteceu depois da pandemia, ela explodiu de uma forma um pouco rápida. E eu acho que pegou de surpresa não só o pequeno empresário, mas como todos, não é isso?
Sim. Eu acho que ela foi, para nós mesmos, da área, avançou de uma forma muito rápida. E nós tivemos que nos adequar. Eu sou mais ou menos da idade do senhor, né? O pessoal que é mais jovem, mas as pessoas mais jovens do que eu, que é da área do direito, eu sou um ET. Então, quando eu chego, as pessoas falam, e aí vem ela lá chata do LGPD. A LGPD só serve para mim. Eu hoje estou estudando inteligência artificial também. Então, é como se que a mente da gente vai acompanhando conforme você vai dando a informação, né? Ela vai se abrindo. O senhor também vai perceber daqui um pouco que isso vai acontecer, porque vai abrindo. Então, eu não acho nada anormal. Eu acho que é um processo mesmo, né? Que a gente não está preparado. Agora, quanto a se é o governo que teria responsabilidade, eu acho que tem muita coisa sendo informada. A tecnologia, por um outro aspecto, vocês me falam se isso está acontecendo com vocês, mas as universidades estão informando, inclusive de forma aberta. Haja vista aqui, dando essa orientação à população, não é? Então, é gratuito. Isso daí, para nós, fora disso, nos custou, né? Então, eu acho que se a gente entrar agora no YouTube ou em qualquer outro canal, tem muita, mas muito conhecimento. Muita informação e de muita qualidade. Então, basta estar acessível. Então, a tecnologia nos trouxe isso. Basta separar o que tem, mas eu posso garantir para o senhor que tem conhecimento extenso. Então, quanto a isso, é ter consciência, quando eu falo em 4 anos, para nós é muito novo para o direito. Mas tendo essa consciência e tratar o negócio, né, como qualquer outra coisa. Cuidar do seu negócio para que ele consiga sobreviver. É isso que o senhor está aprendendo hoje. Então, para qualquer atividade, a atividade tem que estar na tecnologia, né? Então, para qualquer uma. Então, aí, se quiser complementar alguma coisa, doutora? Eu vejo que é em conjunto, né? Tem que andar todos em conjunto, a sociedade, a empresa, todo mundo acompanhar. É um grande desafio para o direito legislar quando trata de tecnologia, porque o tempo de aprovar uma lei para o Congresso, aprovação, discussão, a tecnologia já mudou e a lei, por isso que é importante tratar, decidir em cima mas existem as leis maiores, a Constituição, os princípios. Então, o direito sempre tem onde o juiz, por exemplo, para tomar uma decisão, ele tem sempre onde fundamental. Mas a sensação é de que o direito sempre está atrás da tecnologia. E está. Mas existe bastante princípio, existe a Constituição que dá para fundamentar bastante coisa. Existe agora a inteligência artificial, então eles falam, será que a inteligência artificial vai tomar o lugar do homem? Tem uma discussão nesse sentido, né? Não vamos ter mais emprego, né? Porque a inteligência artificial está tomando tudo. Eu entendo que vão existir pessoas que saibam usar a inteligência artificial daquelas que não saibam. Exatamente. Né? Não que ela vai tomar o lugar do ser humano, isso eu não acredito. Mas eu acredito que as pessoas que saibam usar vão estar na frente daquelas que não saibam. Eu não sei que o Marcos, que está na área da tecnologia, mais tempo, né, que a gente está entrando agora, entende. A gente não está entrando, né, a gente está conhecendo alguma coisa. Eu tenho estudado um pouco mais sobre essa área e a inteligência artificial, ela sempre existiu. Sempre existiu. Ela só está sendo falada hoje por causa da regulamentação. Então, ela está sendo um pouco mais desenvolvida. Me parece que é isso que eu tenho ouvido. E mesmo a LGPD sempre existiu dentro do mundo corporativo da segurança da informação e da tecnologia da informação. Porém, não era tratada dessa maneira. Ao contrário, me corrija, o pessoal da tecnologia da informação ou da segurança da informação era o rapaz do computador. Ou lá o rapaz que chama ele lá para trocar a placa. O menino do TI. O menino do TI, né? Era por aí. Hoje são pessoas extremamente de valor para as organizações, de grande relevância para as organizações, inclusive para o negócio.
Setor estratégico É. da empresa precisa hoje ter. Então, eu vejo dessa maneira, embora advogada há muitos anos, hoje eu estou trabalhando já num setor diferenciado, meu escritório continua, né, como advogada, mas eu entendo e gosto muito de trabalhar com o pessoal. Eu tenho maior respeito e gosto muito. Então, tem a minha, tanto que eu estou com eles. Então, gente, está aí e não me deixa mentir, né, que a segurança de tudo isso sempre existiu. É isso aí, é isso aí. A gente agradece, então, a oportunidade mais uma vez, né, a todos que estão presentes, a quem está no canal do YouTube aqui da TV Câmara, da Escola Legislativa. A gente agradece novamente o convite e a oportunidade, né, por estar repassando um pouco dos nossos conhecimentos, e a gente fica muito agradecido por isso. A escola que agradece, viu? Uma palestra muito esclarecedora, enriquecedora, né? Um tema muito importante. Gostaria de perguntar se mais alguém tem alguma pergunta. No YouTube também nós tivemos vários comentários, né? O pessoal está debatendo, até inclusive falaram dos post-it, né? Muito bom. Que isso também é um grande problema aí, né? Então, pessoal que está no YouTube, a terceira palavra-chave é privacidade. Privacidade, então, para quem está no YouTube, o formulário de certificação já está disponível, é só ir lá, preencher e colocar as 3 palavras. Pessoal, muito obrigada, viu, mais uma vez. E pessoal que está nos acompanhando, vejam nossas redes sociais, o vídeo da palestra vai ficar disponível no YouTube. Quem não pôde assistir, agora tem a oportunidade de assistir a qualquer momento. Muito obrigada e até breve. Até. Nós que agradecemos.